Olá, eu sou Karina Chiarato, sou terapeuta sistêmica e o tema hoje do nosso vídeo é Não tenho voz no meu relacionamento. Nossa, mas o que é isso? O que isso significa não ter voz ativa no relacionamento? Para quem está vivendo essa experiência, esse vídeo é dedicado a você. Eu sei o quanto isso é desafiante, eu sei o quanto isso traz uma dor, um sofrimento tão grande interno para a pessoa, porque ela não consegue ser ela mesma. É uma situação tão desafiante que quem não passa por essa experiência não sabe exatamente o que estamos falando. Porque o que acontece? A pessoa assim, é fácil sair dessa situação. Vai lá, fala. Quantas pessoas falam assim? Vai lá, amiga, fala mesmo. Você tem que falar o que você sente. E a hora que você fica diante do seu parceiro, trava, bloqueia tudo, não consegue falar. É um desafio tão grande para mim, como terapeuta, é um dos maiores desafios, onde a pessoa, por um lado, ela fica completamente desestabilizada e se sente cada vez mais diminuída pelo parceiro. E por outro lado, esse parceiro exerce esse papel de cada vez mais ficar nesse lugar de diminuir a parceira. Então, se você é uma mulher que não está conseguindo ser quem você é, não está conseguindo trabalhar com as suas dores e fica travada, não consegue efetivamente, assista esse vídeo. Isso vai trazer boas situações e até mesmo prática para que você possa trabalhar tudo isso. E eu não estou falando sobre timidez, eu não estou falando de uma situação onde a pessoa fala, eu não quero falar, está tudo bem, ele é assim mesmo, né? E as coisas vão passando e para aquela pessoa está tudo bem. A diferença entre o que eu estou falando agora, não ter voz ativa no relacionamento, e uma outra situação é ser tímida e não querer falar algo, a diferença entre essas duas situações é o sofrimento que causa essa relação. Quando eu estou numa relação tóxica que causa em mim sofrimento, que causa em mim muita dor, é disso que eu estou falando. É exatamente disso que eu estou falando. É uma pessoa que vai abrindo mão da sua própria vida em detrimento do outro e fica completamente desequilibrado essa relação. E como eu consigo superar esse desafio, essa situação tão complexa que é quando eu já não tenho mais o direito de manifestar as minhas opiniões, os meus pensamentos e tudo aquilo que eu vou dizer e que eu vou manifestar é extrema desconcordância, né? Então não há concordância, não há uma união mais desse casal, inclusive nos pensamentos. Como que eu posso trabalhar isso? Eu indico sempre para que nós possamos trabalhar com a questão do equilíbrio, de dar e receber na mesma proporção. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa lei do equilíbrio, ela permeia a funcionalidade do relacionamento. Se o relacionamento não está funcionando, eu já sei que tem desequilíbrio dentro dessa relação. Então, se a pessoa manifesta, chega para mim e fala, Karina, está acontecendo isso, eu já sei que naquele caso específico tem algo que impede o funcionamento e muitas vezes é essa questão do desequilíbrio, de dar e receber que está completamente, distanciado, ou está dando muito ou está recebendo muito e não está tendo equilíbrio. Então, para a gente poder superar, poder avançar no relacionamento sem passar por todas essas situações, a gente consegue trabalhando essa ordem sistêmica com o equilíbrio. E a metodologia da visão sistêmica, ela traz essa
carga suficiente de conhecimento, essa bagagem que possibilita alavancar então o seu relacionamento. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para exemplificar mesmo, para que fique nítido as situações, e esse exemplo que eu trago é muito extremado, é uma situação muito rara até de se ver, mas eu já trouxe essa situação para vocês observarem que isso acontece, e se não está acontecendo comigo, pode ter acontecido com algum dos meus familiares, e de alguma forma isso também acaba ressoando em mim, porque eu também pertenço a esse sistema familiar. Então, o caso que eu vou trazer agora é de uma mulher que já tem uma idade, uma média idade, ela quer se relacionar e não está conseguindo, ela já está no 3º relacionamento, e ela diz que sempre os relacionamentos eles acabam tendo o mesmo padrão de comportamento, que são aqueles padrões de comportamentos abusivos, onde ela não consegue manifestar o que ela sente, onde ela não pode ser quem ela é, e ela consegue de alguma maneira sair desse relacionamento, mas de uma forma muito agressiva, de maneiras violentas, enfim, de uma situação muito abusada mesmo, é de uma situação de extremo abuso da relação, tanto da parte dela quanto da parte dele, porque a relação de abuso acontece sempre das duas partes também. A gente precisa observar essa situação sistêmica. Por quê? Porque muitas vezes os nossos parceiros, eles acabam se fidelizando a alguma informação que existe no meu sistema e acaba repetindo esse padrão. Isso tudo que eu estou falando é dentro do quê? De uma visão sistêmica, ok? Quando a gente observou a constelação dela e começou a fazer todo esse trabalho de visualização sistêmica, nós pudemos observar que a mãe dela também passava por esse padrão de comportamento junto com o pai. E então percebemos que ela estava repetindo esse padrão de comportamento do relacionamento dos pais. E isso é muito comum dos filhos repetirem padrões de comportamentos, mesmo aqueles padrões de comportamento que ele não quer repetir, que é de ser submissa e de não ter voz ativa no relacionamento, como é esse caso. A mãe dessa jovem foi dada ao pai dela, né, dessa mulher, dessa jovem que veio procurar ajuda, ela foi dada quando ela tinha 10 anos de idade, para que esse homem, né, a mãe vivia numa situação de extrema pobreza, numa situação muito desafiante, e ele era um viajante, passou pela casa dessa menina e disse assim para a mãe, né, daquela criança que ele cuidaria e que se casaria com ela. A mãe, né, dentro da sua inocência, dentro da sua boa vontade, não tinha condições, dentro do que era possível se ver e se viver naquele momento, ela deu essa menina a esse homem. E esse homem levou essa menina e criou, e casaram e começaram a ter filhos. O relato é de que ela não faz ideia de quantos irmãos ela tem, porque a mãe dela teve tantos filhos que ela não sabe dizer exatamente quantos irmãos ela teve, porque foram muitos que nasceram e morreram, foram muitos os abortados e muitos nasciam, né, passado um tempo, até na fase adulta já tinham morrido. Então ela falou assim, olha, eu não sei lhe dizer. Então, para representar esses irmãos, colocamos um número indeterminado de irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela viveu o tempo todo apenas para ser quem? Para ser mãe desses filhos. Ela não pôde, de maneira alguma, sair de casa, e ela vivia presa, como se ela não pudesse absolutamente sair para nada. Nada. Então, ela até relata, a filha relatou, chegou, né, a relatar que a minha mãe vivia presa, ela vivia em cárcere privado. E aí eu fui mostrar
a ela que tudo isso que aconteceu, né, a gente não sabe qual foi o acordo que a mãe e o pai dela eles fizeram, mas eles tinham um acordo. E quando a gente começou a trabalhar, né, com a visão sistêmica, ela começou a perceber, né, que essa mãe, pelo tempo que viveu, que já é falecida, ela cumpriu a missão dela como mãe, mas ela não pôde ter voz ativa. E esse pai também, pelo tempo que viveu, fez esse papel, né, de agressor, que a gente sabe dentro da visão sistêmica que a vítima e o agressor, eles acabam se fundindo de alguma maneira. Não estamos falando aqui sobre essa questão de cumprir legislação, de cada um arcar com as suas responsabilidades. Estamos falando sobre trazer a solução para o caso dessa pessoa específica, que é o que nós estamos observando. E ela, quando eu disse assim para ela, deixe com os seus pais as histórias deles, não dá mais para ficar carregando todas essas dores, todos esses traumas, todos esses medos, tudo que a sua mãe sentia, toda essa situação de ficar ali, né, presa a uma vida que ela não podia nem viver a própria vida, ela só vivia emaranhada a tudo isso. Enquanto você ficar presa a tudo isso e carregar alguns sentimentos negativos dentro de você, você continua presa a toda essa história. O que aconteceu com ela? Ela pôde trabalhar esses sentimentos que existiam dela, ela pôde acolher, ela pôde, né, dar um bom lugar no coração dela, e ela percebeu que quanto mais ela fazia isso, quanto mais ela aceitava, quanto mais ela dava um lugar a todos da família dela no coração dela, mais ela pôde seguir adiante, mais ela pôde se sentir liberta, e aos poucos ela foi se abrindo para o amor, e hoje ela tem um relacionamento, hoje ela pode experimentar esse relacionamento. E o que ela pôde perceber com tudo isso? Que quando ela veio procurar ajuda, a filha dela do primeiro relacionamento, ela também já estava se relacionando com pessoas abusivas, pessoas que diminuíam ela, né? Então ela acabava se sentindo muito diminuída. E ela percebeu que com essa percepção nova dela poder viver a própria vida, ela percebeu também a mudança de comportamento na filha. E isso foi maravilhoso. O relato dela é algo que, né, estimula a gente a cada vez mais se entregar nesse processo de aceitação para a gente conseguir ter essa leveza, essa paz na alma. Um segundo exemplo que eu quero trazer para vocês é de uma pessoa que tinha já se relacionado com várias pessoas, e todos esses parceiros com os quais ela se relacionava, todos eles tinham o mesmo padrão de comportamento, que era qual? Agressivo, que humilhava, que diminuía ela não podia trabalhar, ela não podia conversar com as amigas, e ainda falava assim: o que você está querendo? O que você quer? Isso não é legal, tudo que ela fazia estava errado, tudo que ela queria não estava certo, um sufocamento das relações. E aí ela saía desse relacionamento, o próximo relacionamento seguia o mesmo padrão de comportamento, agressivo, de alguma maneira vinha e sufocava ela. O que ela percebeu? Ela percebeu que a visão que ela tinha do pai dela, quando ela olhava para o relacionamento do pai e da mãe, ela enxergava aquele pai como sendo agressivo. E a mãe também. Nesse caso específico, a mãe dela sempre dizia: você tá muito feia, você não merece nada, e, né, como que você vai sair desse jeito? Quem que vai querer se relacionar com você? Então ela foi ouvindo aquilo o tempo todo, e ela foi se diminuindo, porque o pai diminuía a mãe e a mãe diminuía ela. Então é como se fosse um ciclo vicioso, e ela estava dentro desse ciclo. Por mais que fosse adulta, o comportamento dela era de uma criança.
E o que aconteceu com ela? Ela passou a se sentir muito mal, depressiva, passando, né, por situações muito desafiantes, afastada efetivamente de bons relacionamentos e de viver a vida como a vida é. A partir do momento que nós começamos a trabalhar, ela começou a entender e a compreender que tudo que ela estava passando era apenas uma repetição de padrão e ela seguia aquelas ordens que a mãe dava para ela. Os parceiros também faziam isso com ela e ela aceitava, até o momento que ela falou: chega, agora eu vou começar a colocar os limites. Se eu não me amo, se eu não me respeito, quem vai fazer isso por mim? Né? E as pessoas, elas chegam no primeiro momento que você começa a falar sobre isso, porque é muito estranho. Como que eu, né, para trabalhar um processo curativo na minha vida, eu simplesmente vou aceitar isso? Assim, é muito contraditório se você for observar. Mas é isso, quando você aceita profundamente e deixa as coisas fluírem, elas não precisam mais ficar presas a você. Então as pessoas já chegam e falam assim: isso não é possível, isso não pode estar acontecendo comigo, não é possível que eu mesma vou atrair essas pessoas para próximas a mim. Sim, essa é uma lei da atração. Você está atraindo esse tipo de comportamento para você viver, para você superar isso, quiçá seja, né, algo para você evoluir como pessoa. A gente não sabe. Eu sei que é doloroso, eu tenho plena convicção disso, já passei por situações muito dolorosas, então eu sei que isso é desafiante, mas se você não tomar uma atitude para fazer algo diferente, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Mas Karina, isso vai demorar muito tempo? Não sei. Eu não sei quanto tempo vai ser necessário para você tomar consciência e passar a fazer coisas diferentes para sair desse processo doloroso que você está. O processo doloroso é quando eu fico presa no sofrimento, é quando eu fico ali dando voltas e voltas e mais voltas dentro de um sofrimento. Eu preciso tomar a decisão de sair desse sofrimento. As pessoas que ficam presas no passado, com tudo aquilo que aconteceu no passado, não têm força suficiente para seguir adiante, não tem força suficiente para ir para o futuro livre, leve. A pessoa que fica arrastando essas âncoras e essas correntes do passado não tem, né, essa vivacidade de olhar para o futuro. A vida ficou presa, ficou lá atrás, então a pessoa vai apenas se sujeitando a tudo que vai acontecendo, inclusive no relacionamento. E o que tem de pessoas achando que está fazendo a coisa mais certa da vida, que isso vai te trazer uma boa solução e não vai. Eu quero mostrar isso para vocês. Como, por exemplo, tem pessoas que falam assim: eu tô passando isso, meu marido faz isso comigo, eu não consigo falar. Eu vou ali falar com a minha vizinha e vai lá. E fala, chora, fala pra vizinha assim: eu tô passando uma situação tão difícil, meu marido não me ouve, ele não me respeita, ele é totalmente desrespeitoso perto dos filhos, e chora. O que você está procurando quando você procura esse tipo de ajuda? Uma aliada. E uma aliada não busca a solução, ela busca razão, e ela vai te dar razão, vai falar assim: realmente, Karina, nossa, como que pode uma situação dessa? Então você conquistou uma aliada. Lembre-se, não é para uma boa solução, é para você ter razão, e isso não é o que a gente procura, não é isso que eu estou mostrando para você nesse momento. Portanto, olhe para tudo isso. Quando eu vou buscar uma terapia, Karina, o que eu faço? Né? Eu fui buscar uma terapia de, sei lá, qualquer terapia, que eu vou buscar razão na terapia. Vai funcionar? Não. Busque terapias que buscam solução. Se você ficar confrontada com o seu marido para saber quem tem razão, não funciona. Dá mais brigas ainda. Procure terapeutas que buscam essa solução. Por quê?
porque essa é a maneira que mais dá certo, que mais faz fluir o relacionamento. Essa maneira é algo que vem de dentro de você, a solução vem de dentro para fora e você pode fazer isso agora. Essa maneira é fácil, é leve, é mais tranquila do que da outra forma. Então, se você nesse momento quer ir em busca disso, faça com leveza, faça com tranquilidade, aos poucos. A alma é calma. Se você não estiver tranquila no seu centro, no eixo, completamente no seu eixo, vá primeiro para o seu eixo para depois você dar o outro passo. Se você for dando passos aleatórios para todas as direções, você não vai chegar num bom resultado. Saiba quem você é. Ative em você a sua força interna. Reconheça em você tudo que você tem de melhor. Trabalhe, dentro de você o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Reconheça um bom lugar para o seu pai e para sua mãe. Eles são fundamentais para trazer esse centramento dentro de você. Ah, Karina, mas eu não me relaciono bem nem com meu pai, nem com a minha mãe. O que eu preciso fazer? Eu preciso, olhar para isso com mais carinho. Eu desconheço, completamente desconheço qualquer pessoa que não tenha o pai e a mãe equilibrado dentro deles. Essa pessoa que não tem esse pai e essa mãe equilibrados, certamente eles vivem situações muito desafiantes. Aquele que tem o pai e a mãe equilibrado dentro deles, é muito mais fácil os desafios que eles vão enfrentar aí pela vida. Então, o que eu posso fazer nesse momento, Karina? Porque eu estou vivendo esse relacionamento abusivo, onde eu não posso falar. Primeira coisa, então, se centrar. E a gente pode usar a respiração como um instrumento para conseguir isso rapidamente. Demora 5 segundos. Que isso, Karina? 5 segundos? 1, 2, 3, 4, 5. De que maneira? Inspira. Segura. E solta. Pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca, contando 5 segundos. Mas você contou 5 para inspirar, 5 para soltar. Mas pode ser que hoje você só vai fazer a inspiração. Só inspirei. A expiração eu nem prestei muita atenção. Demorei 5 segundos para fazer isso. E foi suficiente para eu ir para o meu eixo. Não consegui. Então você vai ter que fazer mais respirações. Pode ser que você leve 10 segundos, 15 segundos, 2 minutos, 5 minutos. O que são 5 minutos perto de 24 horas que você tem num dia? Você levanta pela manhã, se centra, toma toda a força que tem dentro de você. Somos seres vibracionais, vibramos conforme a frequência dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E se eu estou vibrando aqui, essas plantas são vivas, elas também têm energia e eu capto da mesma maneira que eu dou. E se eu tenho essa consciência de troca, começa a ficar tudo mais fácil, porque assim também é com o meu parceiro. Eu começo a receber o que é dele e eu dou a ele com naturalidade, amor. Então eu começo a me sentir no meio onde eu estou, sinto a cadeira a qual eu estou sentada, eu sinto a mesa que serve aqui, de suporte. Eu começo a ter uma sensação e uma percepção de tudo à minha volta.
E eu posso ir para o meu relacionamento muito mais forte. Cá, mas ainda assim eu não estou conseguindo. Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Sim, olhe no espelho e vê quem você consegue enxergar quando você olha no espelho. Vê se você consegue se reconhecer. Isso também vai ajudar muito, porque quando você se reconhece qual é o seu lugar e onde você está, começa a fazer diferença. Pequenos detalhes, pequenos passos que você começa a fazer, começa a transformar tudo à sua volta. Absolutamente tudo à sua volta. E eu consigo ir caminhando, dando um passinho, com amor, com tranquilidade. Não vá chegar enfrentando conflitos. Isso não vai trazer solução. Respira. E aos poucos você vai ativando a sua voz interna. E aí você consegue se manifestar no seu relacionamento. Nada nem ninguém vai te dar isso, a não ser você mesma. Você tem essa força dentro de você. Basta você dar os pequenos passos para você ativar. E eu espero que esse conhecimento chegue até você e que você faça coisas muito boas com esse conhecimento. E eu desejo tudo de bom. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!